Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Doutor Rodrigo, doutora Diese. Estou aguardando a minha convidada entrar. E hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre gestão de escritório, que é algo que a gente não aprende na faculdade, né? Nós saímos da faculdade, quem já foi advogado direto vai aprendendo na prática o que funciona, o que não funciona, se é necessário. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo, sempre prestigiando as lives, um advogado muito preparado do Rio de Janeiro, advogado trabalhista. Bom, doutor Juan, tudo bem, doutor? Ricardo, na verdade. Sejam bem-vindos. A doutora Marcela já está para entrar. E como eu estava anunciando, nós vamos conversar sobre gestão de escritório. A Marcela é fera, vai poder dar várias dicas práticas boas pra gente, porque nós nos formamos a doutora Marcela tá entrando já, tá, pessoal? Só tô aguardando aqui o convite dela para eu poder aceitar. E já enviei, tá, Marcela? Doutora Amanda, seja bem-vinda. Olá, tudo bom? Olá, boa noite, tudo bem, Tainá? Tudo ótimo. Queria agradecer a você por ter aceitado o meu convite. Tenho certeza que a nossa live vai ser muito boa. É um tema muito importante para todos nós advogados. E você é fera no assunto, né? Melhor que ninguém para conversar com a gente sobre isso. Imagina, eu que agradeço aí o convite e quanto mais a gente puder difundir aí a questão da gestão jurídica, eu acho que é válido para todos os advogados. Tá ótimo. Bom, então não vamos perder tempo porque a gente tem muito assunto bom para tratar, né? Eu vou te apresentar, depois eu vou introduzir um pouquinho o tema e eu passo para as perguntas, tá? Pessoal, Tchau. observem o currículo da Marcela. Consultora em gestão jurídica, especialista, eu tô lendo porque eu não memorizei, tá? Desculpa. Consultora em gestão jurídica, especialista na área de estratégia, planejamento e gestão dos serviços, advogada com experiência no contencioso, consultivo, empresariais e de massa, em escritórios de pequeno, médio e grandes portes, em departamento jurídico de empresas, pós-graduado em Direito e Processo Civil, em Direito Tributário, com experiência como controller jurídico, vivência em gestão, estruturação e reestruturação de departamentos jurídicos, treinamento de equipes, implantação de controladoria jurídica, redação de manuais de procedimentos e estruturação societária, e também é a coautora do livro Manual da Gestão para Advogados, que está no volume 2, pela editora Juruá, e foi lançado em 2019. Eu já vou aproveitar e vou lançar as regras. Respira, né, Tainá? Desse tamanho, igual acho que eu tenho que dar uma resumida nisso. Sabe, narrador de jogo de futebol? É igual quando a gente vai despachar com o juiz já fala assim, só tem 5 minutos. Eu tô indo pra audiência. Então, excelência, olha só, aí a gente vai desenvolver. É bem isso. Não esqueci nada, certo? Não, tá tudo aí, tá tudo certo. E tem um perfil muito legal, pessoal, marcelacampos.consulting, é isso? Exatamente. Muito legal. Vejam lá, tem outras lives, tem material muito bom, material complementar, porque naturalmente em uma hora a gente não vai conseguir tratar sobre tudo, não tem como falar sobre todos os assuntos que envolvem a gestão de escritório, mas a gente já vai conseguir traçar os principais pontos e com uma visão bem prática, bem dinâmica. Bom, eu vou aproveitar e já vou lançar as regras do sorteio, pode ser? Claro, por favor. Então vamos lá. Pessoal, a Marcela gentilmente vai ceder um livro para quem estiver assistindo essa live, esse livro, que ela é coautora, como eu mencionei, Manual de Gestão para Advogados. Só que vocês têm que observar bem as regras. Quem estiver assistindo, faça um print da nossa live, publiquem nos stories ou no feed, marquem o perfil Juridicando na Rede e o perfil da Marcela, que é marcelacampos.consult. Se vocês tiverem dúvida no perfil, é só entrar no feed da conta do Juridicando, que está lá no post da live. Aí fica mais fácil, porque é muita informação para memorizar. Vocês entenderam? Se não entenderam, escrevam aqui que eu vou repetindo para vocês ao longo da live, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, também vão colocando,
que, assim, não garanto muito que a minha visão veja aqui, porque a letrinha é pequena, mas eu vou tentando, tá, pessoal? Bom, então, vou começar a falar um pouquinho sobre o assunto da nossa live. É interessante que aqui no Rio de Janeiro a gente tem debatido muito essa questão do quanto nós, advogados, nos formamos e temos que aprender na prática como gerir o nosso escritório de advocacia. E quando a gente fala em escritório de advocacia, a gente pensa num local físico, com secretário, com outros advogados. Mas, na verdade, o escritório é quase como algo incorpóreo, bens incorpóreos mesmo, porque a gente pode trabalhar de home office e falar que nós somos um escritório de advocacia. E nós precisamos tanto dessa gestão como autônomos, quanto pequenas bancas, como grandes bancas. E nós nos formamos muito sem essa base. E aí a gente não sabe se realmente é necessário software, se não é, se a gente já parte para a contratação de algum profissional para ajudar, secretária, qual é o melhor local, quais são as estratégias de marketing para atingir o nosso público, se é realmente necessário você ter um escritório físico, se é necessário ser no centro da cidade ou se é necessário ser num outro local. E parece que são pontos, são detalhes, mas não são. Fazem toda a diferença para você atingir o seu público-alvo, para você obter uma produtividade maior, para você ter um retorno melhor da sua clientela. E aqui no Rio de Janeiro, a gente, como eu falei, esse assunto estava sendo muito debatido, sendo brilhantemente debatido pelo IBPEA, que é o Instituto de Pequenos e Médios Escritórios de Advocacia, que tem como presidente Thiago Melo. E o IBPEA tem um perfil no Instagram muito legal, pessoal. Então, vocês também entrem lá, quem quiser material complementar. Eles fizeram muitas lives sobre controladoria jurídica, sobre precificação, marketing. É muito interessante. Sugiro que vocês entrem. E por falar em controladoria jurídica, vamos começar com esse assunto? Vamos sim, Tainá. Sim, só fazendo um adendo assim para você, de toda essa introdução brilhante que você fez, é que faculdade de direito nenhuma ensina advogado a ser gestor. Não existe a matéria, até mediação e conciliação é algo muito recente nas faculdades, né? Até então, advogado só era ensinado a litigar, nada além de litigar. Então, ele sai da faculdade muito despreparado. E não tem nenhuma noção de gestão e não entende o escritório de advocacia enquanto empresa. Mesmo que o escritório de advocacia seja ele. Assim, do jeito que você falou, o próprio advogado é o seu escritório de advocacia. Sim. Mas esse advogado é uma empresa e ele tem que fazer todo o planejamento estratégico dele, tem que fazer um plano de negócios. Antes mesmo de saber em relação a custo, se vai contratar, se não vai contratar uma secretária. Para começar, ele tem valor para isso? Você tem dinheiro para isso? Sim. Então, não adianta você querer começar gigantesco, né? Não, olha, eu preciso... Não, é questão de status, né? Acaba que a advocacia é uma profissão que vive muito de status. Então, às vezes, a pessoa acha que o ideal para ele é já construir um castelo, né? Não, então, o meu escritório de advocacia tem que ser aquele elefante branco. Gente, você não tem cliente para pagar isso. Então, se é isso que você quer, se é esse tipo de estrutura que você quer ter no seu escritório, então vamos criar as metas de curto, médio, longo prazo para isso. Como é que você vai fazer para chegar lá? Qual que é o seu perfil de cliente ideal? Qual a sua área de atuação? Não adianta você achar também que você vai ser um advogado pato, né? O pato você já viu, não anda direito, não dá direito, faz nada direito, porque ele quer abraçar o mundo. Então, o advogado, ele não pensa nisso quando ele sai da faculdade. São raros os advogados que saem exatamente sabendo qual área de atuação vai seguir. Então, a primeira dica que eu já dou, assim, antes até da gente trocar no assunto aqui de controladoria jurídica é esse. Saiba inicialmente o que você quer, para você se tornar uma autoridade no assunto. Não adianta você achar que senão quem vai falar para você qual área de atuação que você vai ter é o seu cliente. De acordo com a demanda que vai surgindo no escritório, a quantidade de clientes que você conseguir de determinada área que você vai determinar ali qual é a área de atuação do escritório. Perfeito. Então, esse é um ponto. Se entenda como empresa, então faça todo um planejamento para isso. Faça um plano de negócio. Saiba exatamente quanto que vai custar essa estrutura, se compensa ou não compensa. E ainda mais com essa questão toda da pandemia, ela veio para desmistificar muito a questão do home office, né? Porque tinha aquela tradição das 8 às 18, e aqui em Goiás tem muito isso, né? Então, graças a Deus,
a mente dos advogados estão se abrindo um pouco mais para isso, que a gente tem que pensar não estar ocupado, sim ser produtivo. Então, qual é o meu horário mais produtivo? Quanto que eu estou rendendo ali de produtividade efetiva, né? E não de ocupação de uma cadeira no escritório de advocacia. Então, tudo isso tem que ser analisado. A Evelyn, querida, está aqui também. Oi, Evelyn. Uma controller sensacional daqui de Goiânia. Seja bem-vinda, doutora Flávia, doutor Salomão, doutor Antônio. Sejam todos bem-vindos. Doutora entrou agora, perfil LT Advocacia, doutora Tami, doutora Tati. Bom, o pessoal está entrando. Então, eu só queria fazer uma observação em relação ao que você falou. Perfeito, concordo com tudo. E eu acho muito interessante que o advogado defina uma especialidade, um nicho, ou até um nicho dentro de uma especialidade, como um advogado que atua com direito do trabalho, definir que ele vai atuar com direito bancário, ou numa outra categoria perante como advogado do sindicato. Enfim, é bem interessante porque você se torna realmente cada vez mais expert naquela área, você entrega um serviço melhor, você realmente fala com autoridade sobre o assunto. E eu até fiz um post que foi um dos mais curtidos no meu feed, que é o especialista em tudo. Eu convido você depois a olhar e depois você me diz o que você acha. Tá bom, depois eu dou uma olhada lá. Obrigada. Eu gosto muito de fazer parcerias. Eu entendo que o cliente, quando me procura como escritório, ele não pode sair dali sem uma resposta positiva. E atuar com parcerias, além de me proporcionar com que eu entregue um serviço de qualidade por meio de pessoas especializadas da área, é uma forma também de reduzir custos, porque eu não preciso ter 24 não, trabalho escravo, né? 8 horas por dia, um profissional. Ainda bem que eu consertei, porque senão depois o pessoal vai dizer, viu, tá lá defendendo trabalho escravo 24 horas por dia, tá lá na live, sabe como é que é, né? Enfim, consertei a tempo. 8 horas por dia e você tem um profissional ali à sua disposição e realmente a parceria, ela te proporciona com que você afira muito mais, rendimentos muito maiores, porque você alcança mais profissionais no mercado. Mas aí, certa vez, eu procurei um profissional de uma área para fazer parceria e eu cheguei numa indicação e eu achei muito interessante, vou dizer essa palavra, interessante, que ele me respondeu que sim, ele poderia me ajudar e que ele era especialista em tudo. E isso ficou muito, sabe? Eu fiquei pensando naquilo. Como eu vou responder esse profissional de uma maneira que... Porque para mim é muito estranho alguém que é especialista em tudo. Isso vai até... É contrário ao próprio sentido da palavra. Porque exatamente. Eu entendo que se você se vende como um generalista, você está sendo honesto com o que você faz, o seu serviço. Mas especialista... Olha, eu tenho um conhecimento raso sobre qualquer assunto, né? Agora eu sou especialista em tudo. Não, peraí, então vamos falar sobre direito internacional aqui, porque eu quero saber qual é o tratado do Brasil tem em comércio. Sim. E aí, o que eu pensei? Se ele está me falando isso, ele vai falar isso para o cliente. E o cliente vai ter uma expectativa em relação a isso. Poxa, assim, então ele é especialista, tudo é especialista na área criminal, na área previdenciária, na área trabalhista, são áreas completamente diferentes. E aí eu fiz um post não preciso de mais ninguém na minha vida, eu só preciso desse advogado, ele vai resolver tudo. E assim, admiro até, né, a inteligência, a memória, mas enfim, eu entendo que realmente... Aí fiz um post para falar um pouco sobre isso e falar sobre o quanto é importante você ter um nicho. Ou você pode até atuar em sub-áreas ou áreas próximas, conexas, como na área trabalhista com direito previdenciário. Realmente são áreas muito ligadas. Agora, atuar em muitas áreas e se dizer especialista, talvez o cliente não vai entender que ele está entregando um serviço compatível com o que ele está vendendo. E isso é muito importante. Essa expectativa do cliente, até pela questão da fidelização. Mas, enfim, feito mexendo post, eu quero perguntar para você... um assunto que eu tenho visto muito as pessoas, assim, mais as pessoas falando, e eu vi uma live sua e achei que foi sensacional a sua explicação, foi muito boa, é sobre a controladoria jurídica. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente o que é isso. Tá, a controladoria jurídica, ela tem origem no paralegal, né, há muitos anos atrás. Só não tinha o nome de controladoria jurídica. O nome controladoria jurídica é relativamente novo. Então, o conceito é o seguinte, é você tirar do advogado tudo que é burocrático. Uhum. No departamento de controladoria jurídica, você vai deixar o advogado livre para questões técnicas, livre de fato para advogar.
Então, tudo que a gente fala de burocrático que envolve um processo ou um consultivo, por exemplo, o controle de prazos, tratamento de publicações, cadastro de processo, cadastro de andamentos que não são técnicos. Vale lembrar que dentro de um software de gestão, o advogado também tem ali sua parte, né? Uhum. Então, todo esse controle de correspondentes, então, protocolo de petições, tudo que você falar assim, olha, o que de fato é trabalho de advogado? Uhum. Não, então, o advogado ele é responsável pelas as petições, né, propriamente ditas, sustentações orais, audiências, tudo isso é da função do advogado. O que não é, tudo que é burocrático, tudo que é mais administrativo, quem faz é a controladoria jurídica. Com isso, o advogado ele ganha pelo menos 100% a mais de produtividade. Isso é estatístico. Porque tira da mão dele coisa, por exemplo, o advogado não tem que passar mais por problemas de sites de tribunais fora do ar na hora de fazer um protocolo. Às vezes o advogado ficava ali 2, 3, 4 horas para conseguir fazer um protocolo, justamente porque caía toda hora, tem aquela intermitência toda, né, de funcionamento. Então, tira isso da mão do advogado. É claro que o advogado ainda fica totalmente responsável por ter contato com o cliente, o contato que é técnico. A controladoria jurídica, de forma nenhuma, ela vai ser responsável técnica por nenhuma informação que vai no processo. Então, por exemplo, se a controladoria jurídica está ali fazendo o tratamento de uma publicação para fazer o lançamento daquele prazo, a controladoria jurídica não vai falar exatamente o que o advogado vai precisar fazer. Então, tem ali uma sentença. Da sentença, a gente sabe que cabe pelo menos dois tipos de recurso, né? Apelação ou ED. Não é a controladoria jurídica que vai dizer para o advogado o que ele vai fazer. Vai lançar os 2 prazos, o advogado vai definir qual dos 2 convém ou não e informar pelo sistema qual ele optou. Então, a controladoria jurídica vai ser o suporte total do departamento técnico. Mas é claro que para funcionar bem, os 2 têm que caminhar juntos, né? Não é achar, em muitos escritórios de advocacia, é engraçado que quando a gente vai começar a consultoria, vai começar a implantação, o corpo técnico acha que a controladoria jurídica é uma inimiga. Nossa, mas está querendo tirar aquele saudosismo, sabe? Não, mas eu não vou fazer o meu protocolo, como que eu vou confiar que outra pessoa vai fazer o protocolo? Fala assim, não, gente, calma. Calma. Tem outras pessoas que também são capacitadas para isso. Ah, mas eu gosto de fazer diferente. Fala, não tem problema, vamos treinar a pessoa para fazer do jeito que você gosta. Perfeito. Para você confiar naquele trabalho que a pessoa vai fazer. Então, é uma mudança de mindset, Tainá. Quando a gente vai fazer a implantação de uma controladoria jurídica, acaba que a gente esbarra muito nesse tradicionalismo que advogado gosta de ter. Né? Então, a gente tem que tirar isso, tem que fazer uma virada de chave, de fato, para fazer a implantação de controladoria jurídica. Já te falo que, numa gestão eficiente de escritórios de advocacia, independente do tamanho, obrigatoriamente tem que ter separado essa questão do que é burocrático do que é técnico. Até um advogado unipessoal, advogado que é só ele é o escritório dele, ele é a controladoria jurídica dele. Tem como iniciar uma controladoria jurídica dessa forma. Na verdade, eu já até indico começar da maneira correta, para quando começar, de fato, a crescer, já crescer estruturado com uma base bem montada. Ótimo. Marcela, antes de eu ir para a próxima questão, e eu vou fazer uma observação com relação a isso que você falou, do quanto é importante você ter um administrativo realmente separado e vendo questões que não são técnicas, são burocráticas. Eu vou só mandar um beijo aqui para algumas pessoas. Doutora Luciana Sartori, seja bem-vinda. Leandro, do Execução Descomplicada. Pessoal, assim que acabar essa live, vai lá para a live do CCS, do Execução Estratégica, com o Leandro e com o Danilo. Eles são feras e vão dar várias dicas. Doutora Helena, doutor Rodolfo, doutor João Mário Medeiros, obrigada por prestigiar. Doutora Evelyn. Pessoal, não vou conseguir. Doutor Bruno, do Ciclo de Palestras, que é um grupo do WhatsApp que tem os advogados mais preparados do Rio de Janeiro na área trabalhista, sabia? Doutora Rose. Pessoal, não vou conseguir falar com todo mundo. Sejam bem-vindos. A gente ainda tem muito assunto. Só vou colocar uma observação aqui. Marcela, desculpa, é porque eu tenho que falar com... Imagina, pode ficar à vontade. Eu te entendo, eu faço isso também. Eu assisti certa vez num evento, ela não era controller, mas ela era a gestora da parte administrativa, gestora geral de um grande escritório no Rio de Janeiro. E eu achei muito interessante que ela falou que sabe qual era o maior problema do escritório? Era a inserção de dados pessoais dos clientes no sistema. Esse era o maior problema. Por quê? Vou explicar.
eles não conseguiam ter o controle de fidelização dos clientes, porque vamos supor que tinha uma Andréia Ribeiro. Aí, ao invés de colocar lá no sistema Andréia com acento, botavam sem acento e com I. Andréia, não é Andréia. Então, já não conseguiam localizar aquela cliente no sistema. Ainda mais quando se fossem homônimos, ficaria mais difícil ainda, porque nomes diferentes você pode até tentar localizar, ou pelo CPF, uma outra maneira de busca. Mas ela falou que essa era a maior dificuldade do escritório, que não era alcançar novos clientes, que não era a inserção na era digital, que não era softwares, que era algo muito mais simples. A inserção do sistema, das informações dos clientes na base de dados, e eles não conseguiam, e é um escritório que tem atuação nacional, então eles não conseguiam localizar, às vezes, o registro de uma demanda, por exemplo, da Bahia, do cliente na Bahia, porque o nome estava lá no sistema da Bahia diferente do Rio de Janeiro. Não, mas aí está a importância de fazer uma padronização da inserção dessas informações. Porque a partir do momento que você padroniza e já identifica ali quais são as informações que obrigatoriamente tem que constar, premissa básica, obrigatoriamente tem que colocar o CPF. Até para não gerar duplicidade. Às vezes eles colocaram 3 Andréias diferentes. Entendeu? Na verdade, eram a mesma, justamente por conta disso. Um tem I, outro não tem I. Um tem acento, outro não tem acento. Um abreviou algum sobrenome, outro não. Quando você coloca como critério o CPF, não tem como gerar uma duplicidade. Porque a partir do momento que você jogar lá no software de gestão, jogar o CPF, ele vai já aparecer. Se já tem o CPF cadastrado ou não. Então, é necessário ter a padronização. Então, coloca ali do cliente. Outra coisa que eu falo assim, muito importante, colocar a data de nascimento, porque você tem que pedir a documentação do seu cliente, então você já sabe a data de nascimento dele. Para mandar nem que seja uma arte, alguma coisa no aniversário, para a pessoa ali se sentir prestigiada, né? Então, para ter um bom atendimento ali, um bom CRM com o cliente. Sim. Um atendimento humanizado, né? Ele não é mais um processo, ele não é um número no escritório, ele faz diferença. É o que eu digo para os clientes, não é um processo, é sua vida. Então, exatamente. Pode ter certeza que eu estou lhe dando a orientação que é mais segura, e se for o caso, eu não vou entrar com o processo. É muito arriscado fazer uma avaliação de riscos, porque realmente tem que ter uma visão ali humanizada, independentemente da quantidade de clientes que se tenha. Bom, vamos passar para uma pergunta aqui boa. É possível acumular as funções de controleria advogado? Depende. Depende principalmente do volume de trabalho. Por que eu te falo isso? Assim, a pessoa ela tem que ser muito disciplinada e muito organizada para conseguir conciliar as duas funções. Então, o que eu indicaria para uma pessoa, até mesmo, eu acabei de falar que o advogado ele pode ser seu controller, daí ele já está acumulando, né, as duas funções. Mas ele tem que ser muito organizado e colocar ali dentro da sua rotina de trabalho qual é o horário de ser controller e qual é o horário de ser advogado. E as duas funções elas não podem se confundir dentro do escritório de advocacia. Por exemplo, escritórios que possuem uma quantidade muito pequena de processos, acaba que tem um advogado que é controller, mas ele também faz execução. Só que no momento que ele está como controller, ele é o controller do escritório. Então, ele tem que fazer essa divisão. Então, coloca na agenda dele, a parte da manhã é só controller. Porque ele vai lançar prazos também para uma outra pessoa. E ele não pode falar para outra pessoa o que a outra pessoa vai fazer num processo que não é dela. Então, ele tem que ter o cuidado de não ser responsável técnico por processo que não é dele. Então, não tem problema acumular, desde que o volume de trabalho permita. Normalmente, não é possível. Não é possível justamente por conta da questão do volume de trabalho. Porque a controladoria jurídica, a quantidade, eu falei algumas funções da controladoria jurídica, mas é gigantesco. A parte de indicadores de desempenho, relatórios, tudo é concentrado na gestão de qualidade, tudo é concentrado na controladoria jurídica. Então, normalmente, não tem tempo hábil para isso. Doutor Ivan, seja bem-vindo, doutora Kay. E você entende, Marcela, que assim, para ter um controller jurídico, tem que ser um grande escritório? É necessário ter uma carteira muito grande de clientes? Ou pequeno e o médio escritórios podem ter uma função? É necessário ou é indicado?
já é indicado o controller independente do tamanho do escritório. O que vai variar é a quantidade, o tamanho da equipe, da controladoria jurídica. Você pode ter uma controladoria jurídica formada por um controller. Vai depender da quantidade de processos ativos que o escritório tem. Aí, de acordo com que o escritório vai crescendo e vai aumentando essa quantidade de processos, vai aumentando a necessidade de formular uma equipe maior, uma equipe mais robusta para agregar todas essas funções. Entendeu? Então, é sempre a mesma tecla do volume de trabalho. Quantos processos ativos tem? Primeira coisa que... mas só um controller dá? Eu falei assim, depende. Se eu tiver 3.000 processos, não. Só um controller não dá para fazer com a controladoria jurídica. Não, eu tenho 500 processos. Um controller dá. E não necessariamente o controller vai ser formado em direito, né? Pode ser de uma outra área. Olha, tem que ter muito cuidado com isso. É possível que seja de outra área, mas desde que a pessoa tenha contato com o direito. Um dos escritórios de advocacia que eu prestei consultoria, nós colocamos uma pessoa que era do departamento administrativo financeiro para ser a controller. Mas ela tinha todo o perfil e ela já estava no escritório há muito tempo. Então, todos os termos jurídicos ela conhecia, ela já conhecia de prazo. Porque o controller, ele precisa ter um conhecimento processual. Ele vai lidar com prazo, ele vai lidar com publicação, ele vai lidar com uma linguagem técnica. Ele precisa ter familiaridade com isso. Não é qualquer pessoa que lê uma publicação vai entender o que a publicação quer dizer. Sim. Então, se a pessoa não tiver familiaridade com o direito, ela não pode ser controller. Não tem como surgir do nada, a gente não vai ensinar uma pessoa... É claro que o perfil conta muito, né? Tanto que quando a gente vai fazer processo seletivo, um dos primeiros passos é fazer toda essa análise de perfil comportamental que a pessoa tem, para saber se ela vai ter o perfil ou não. Porque mais importante do que a experiência é perfil. Perfeito. Deixa eu Porque mandar a gente pode moldar a pessoa, né? Sim, é verdade, com base nas aptidões, né? Bem interessante isso. Mandar um beijo aqui para a doutora Marisol Massaluciano, ela é secretária-geral do IBPEA, seja bem-vinda. Bom, é muito interessante o que você falou, realmente, porque o escritório ele vai captar essas pessoas com certas aptidões e vai lhe encaixar em cargos que melhor atendam ao currículo. Agora, você acha que é possível implantar uma controladoria jurídica sem software de gestão? Olha... Só pergunta difícil. Não, na verdade, assim, não é... Porque muita gente não quer gastar, né? Acha que software é gasto, né? Olha só o preço, olha o valor que isso vai agregar para o escritório de advocacia. Quando você fala em software de gestão, você fala não só de uma controladoria jurídica como um todo, a gente fala de uma organização e de um controle do processo. A gente fala de todo o histórico que o processo tem, que o software de gestão pode agregar. Uma planilha de Excel, não. Você vai apagar um andamento anterior para colocar um novo andamento. Então, o software de gestão ele é essencial. Dá para você conseguir fazer com que o seu escritório seja organizado com uma planilha de Excel? Depende da quantidade de processos que você tem. Se você tiver processo demais, não, você não vai conseguir. Porque o software de gestão, ele facilita a vida, ele faz push de andamento, ele faz push de publicação. Então, tem muitas coisas que o software de gestão pode oferecer para os escritórios. Então, eu não aconselho. Se você tiver, por exemplo, só 100 processos, ok, é muito apegada a planilha, né? Porque hoje tem vários softwares de gestão aí que até determinada quantidade de processos você nem paga. E não tem custo. Então, se você tem até 100 processos, você pode usar gratuitamente. Claro que eles fazem isso porque a partir do momento que você tem mais, aí você vai pagar. Então, você já gostou, já acostumou, então vamos lá. Então, eles fazem isso para estimular. Então, eu não vejo como duradouro usar planilha de Excel, por exemplo, para fazer controle processual. Funciona até certo ponto, mas depende muito de controle só humano. Perfeito. O que nem sempre é seguro. Eu caí nessa sedução do sistema pelo Dropbox. O Dropbox eu comecei a usar quando ele era gratuito. E aí, porque o Google Drive ele tinha uma capacidade mais limitada também de forma gratuita. E o Dropbox, aí eu comecei a jogar as informações. Eu acessava da audiência no meu celular, no Dropbox, eu baixava o processo integralmente. Então, qualquer local que eu estivesse... Olha só, não estou fazendo mexendo no Dropbox, tá?
Tô falando de graça aqui, ó. E agora realmente era muito bom. E aí, de gratuito, ele passou a ser pago, mas é um investimento, realmente. É um investimento. Assim. O doutor Rodrigo está falando aqui que o doutor Bruno Legado tem mais de 1.000 processos e pagará caro. Só para esclarecer para vocês, normalmente o software de gestão ele não é pago pela quantidade de processos que você tem, mas sim pela quantidade de logins que você vai precisar. Somente esses assim que são gratuitos que fazem essa limitação inicial, mas depois eles não fazem a limitação. O que pode acontecer é que alguns softwares de gestão você tem que adquirir mais espaço na nuvem para poder salvar, né, a quantidade maior de documentos. Que você faz uma contratação por um tamanho X e depois, de acordo com a demanda do escritório, tem que aumentar. Mas não é por quantidade de processos. É só o gratuito que limita até 100. Aí, a partir de 100 já paga. Mas independente se você tem 101 ou 10.000 processos, o valor é o mesmo. Ah, perfeito. Bom esclarecimento. Então, o que você sugere, quer dizer, o que é importante é que o advogado conheça a sua advocacia, o seu escritório, a sua cartela de clientes, a quantidade da demanda que ele tem, até para saber se é realmente necessário um software de gestão e qual é o melhor software, qual que vai atender melhor as demandas dele ou as demandas do escritório, né? Exatamente. Hoje a gente tem mais de 50 softwares de gestão jurídica no mercado. Então, o que você tem que verificar é, de acordo com a sua área de atuação, qual é mais adequado para você. E como é que você vê isso? É o seguinte, não, eu atuo na área trabalhista. Quais são as informações que são necessárias na hora de enviar, por exemplo, um relatório para um cliente? Eu preciso de tais informações. Na hora de fazer uma reunião, na hora de gerar algum tipo de relatório, que tipo de relatório eu preciso no meu escritório? Não, peraí, esse software de gestão aqui, ele vai me dar esse relatório? Olha, eu quero muito saber a produtividade dos meus advogados. Então, dentro dessa produtividade que eu quero saber, esse software de gestão, ele vai conseguir suprir essa demanda que eu tenho? Então, tudo isso tem que ser analisado. Você tem que fazer uma lista ali das suas necessidades para saber se o software é adequado ou não. Perfeito. Boa noite, doutor Fachada, doutor Ricardo, doutor Samuel, sejam bem-vindos. Não é objeto da nossa pergunta, da nossa live, que nem coloquei nas perguntas, mas queria saber o que você acha, e você sinta-se à vontade, se quiser falar sobre outras questões, sobre a jurimetria. Você tem visto isso nos escritórios que você presta assessoria? Você acha que é algo interessante? O que você acha sobre isso? Gente, jurimetria é sensacional. Tem um super parceiro meu aqui de Goiânia, o Caio, que ele está fazendo um trabalho assim, a empresa dele está fazendo um trabalho fantástico. Sigam o pessoal lá, que é muito bom, Caio Santos. Tainá, a gente vive de informação. Se você puder otimizar o seu tempo para buscar informação em um só lugar, é a melhor coisa que você faz. Então, tudo que é para ajudar, é claro assim, que a gente não pode transferir para a tecnologia as responsabilidades que são do advogado, o atendimento que é do advogado. Mas o que você puder fazer para facilitar o seu trabalho e concentrar num instrumento só todas aquelas informações que você precisa, para mim é fantástico. Marcela, eu acho jurimetria fantástico também. Eu gosto muito, muito, muito. Acho que é o próximo passo. É importante a gente ter essa previsibilidade, é importante, e isso é importante até para análise de risco, para proposta de acordo, para colocar... Depois você... DataLauer, o software de gestão que ele desenvolveu, e o Caio, ele viaja o Brasil inteiro, assim, para falar sobre jurimetria. Eu já ouvi falar desse software, bem interessante, bem legal. Eu não sei se ainda se já é acessível para pequenas e médias bancas, mas eu acredito que com o tempo será, se já não é. Não vou saber informar isso, mas depois até vou informar. Bom, o Dr. Jefferson colocou aqui, não vejo como administrar um escritório sem software de gestão. É como ainda desenvolver peça em máquina de escrever. Não dá mais. Não, máquina de escrever nem fala. Eu, como uma pessoa super tecnológica, não consigo. Quando eu tenho que usar a sala da OAB no fórum, vejo aquela máquina de escrever. Mas, Tainá, você sabe, é só uma curiosidade, assim. Assim que eu comecei a advogar, há vários anos atrás, um dos primeiros processos, assim, que eu tive que peticionar, e era só uma petição interlocutória simples, era um processo de 1987. E o processo ele já estava arquivado há muito tempo. No que eu olhei, o processo todo tinha sido feito em máquina de escrever. Você acredita que me deu dó?
de fazer uma petição no computador. Eu falei assim, gente, eu vou descaracterizar todo esse processo que é uma relíquia. Eu ainda procurei uma máquina de escrever para ver se eu podia fazer. Eu juro, porque eu não queria descaracterizar o processo. Eu falei assim, não, gente, eu vou fazer minha petição numa máquina de escrever. Deu um pouquinho de trabalho a mais, mas deu tudo certo. Eu não descaracterizei o processo. O processo mais antigo que eu já atuei foi de 1961. Enfim, ainda era estado da Guanabara e Nossa. mas assim, não tinha nem mais razão de ser daquele processo tá tramitando. Mas isso dá assunto para uma live. Doutor Lauro, seja bem-vindo. Doutora Vanessinha. Agora eu vou fazer a pergunta Fogo no Parquinho. Quais são os maiores erros de gestão em escritório de advocacia, Marcelo? Que a gente precisa saber essa resposta. Tainá, acho assim, que o escritório de advocacia como um todo, ele esquece do maior bem que ele tem, que é o cliente. Uhum. O advogado, na hora de fechar contratos, ele é a melhor pessoa do mundo, ele é a mais atenciosa, ele é a mais prestativa. Nossa, aquela pessoa mais acessível do mundo. Depois que fechou o contrato com o cliente, a maior parte dos advogados tem o hábito de virar as costas. O maior bem que um escritório de advocacia tem é o cliente. Então, você tem que tratar o cliente da forma com que o cliente merece ser tratado. Não é porque o mundo tecnológico está tão avançado que a gente pode esquecer de pessoas. Então, assim, gestão, CRM, atendimento ao cliente, é uma falha gigantesca. Outras falhas. Primeiro, você não identificar o seu escritório como uma empresa e começa a fazer tudo toque de caixa. Você acaba quase virando um bombeiro ali, só apagando incêndios. Então, tem que ter processos, tem que ter fluxos de trabalho, tem que ter padronização. É bom criar um manual de procedimentos. Mas dentro de tudo isso, de toda essa organização, nenhum advogado pode esquecer que o seu bem maior é o cliente. Então, aquele cliente, quando ele te procura, ele está com um problema que é o problema da vida dele. Para o advogado, pode ser só mais um processo. Mas para aquela pessoa é o processo da vida, é importante. Com a questão da tecnologia, aquele cliente ele vai entrar no processo todos os dias. Se brincar, ele vai ficar lá com o processo aberto, dando F5 a cada 10 minutos. Pode ter certeza absoluta que ele vai saber de qualquer andamento muito antes de você. E ele vai te ligar no exato momento que o andamento foi protocolado ali. E vai te pegar de calça curta, isso é normal, porque você não é obrigada a ficar dando F5 na página daquele processo. Então é normal. Então tem algumas técnicas que a gente tem que é para não passar a impressão para o cliente que você não sabe do processo dele, né? Às vezes o advogado tem o hábito de falar assim, nossa, que cliente chato, ele fica o tempo todo enchendo o saco, me ligando, mandando mensagem. Já parou para pensar o porquê do cliente estar fazendo isso? Você acha que se ele estivesse tendo um retorno, estivesse tendo relatórios do processo dele, se ele tivesse informação do processo dele, ele estaria te ligando dessa forma? Ele estaria te procurando dessa forma? Então tem que parar e pensar. Olha, peraí, mas meu cliente está chato por quê? Será que eu estou fazendo meu dever de casa? Será que eu estou prestando um bom atendimento? Será que eu estou passando para o cliente a informação que é obrigação minha passar? Então, o advogado ele não tem o hábito de fazer essa meia-culpa, entendeu? Colocar a culpa só no cliente, porque o cliente é chato. Nossa, ele acha que eu tenho só esse processo? Não, então se antecipa. Coloca ali, pergunta para ele, olha, explica o processo. A justiça é morosa, nem sempre vai ter andamento quando o senhor acha que pode ter. Então, assim, qual que é a periodicidade que o senhor gostaria de receber informação sobre o processo? E isso a controladoria jurídica ajuda muito. Você manda uma pesquisa para os seus clientes, perguntando, olha, qual é a periodicidade? Você nunca coloca a cada 15 dias, não tem necessidade nenhuma de mandar a informação para o cliente a cada 15 dias. Então, coloca ali, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, de que forma você quer receber essa informação? Hoje em dia, principalmente dependendo de algumas áreas de atuação, os clientes são de origem muito humilde, né? Então, não adianta você, alguns até analfabetos, então não adianta você querer mandar um e-mail para passar um relatório. Então, você tem que ter a linguagem que o cliente entende. E a linguagem que o seu cliente entende é a mais clara possível. Então, às vezes, vai ter que passar relatório por áudio, porque ele não vai saber ler. Então, tudo isso você tem que ter um controle. Você tem que manter um ótimo relacionamento com o seu cliente.
é o ponto de partida para o seu escritório crescer, para você ser indicado. É claro que com várias outras ferramentas de gestão, que a gente já falou, a própria controladoria jurídica, o software de gestão, manual, regulamento interno, planejamento estratégico, você tem que saber exatamente o porquê do seu escritório existir, onde o seu escritório vai chegar. Não adianta você só abrir as portas sem ter alguma meta de curto, médio e longo prazo. Perfeito. Só vou fazer aqui uma observação com o Dr. Lauro. Quando eu falei que o processo mais antigo que eu atuei foi de 1961, ele falou que não era nascido. Olha, Dr. Lauro, aqui a maioria é jovem. Eu também não. Eu também não. O Dr. Rodrigo Sá falou assim, a fidelidade faz a diferença. Um cliente satisfeito indica 10 pelo menos, com certeza. Eu vejo muito isso. Eu acho assim, que você tem que alinhar muita expectativa, sabe, Tainá? E o problema é que os advogados não costumam alinhar a expectativa. E o que é alinhar a expectativa? É não prometer para o cliente o que você não pode cumprir. Se o que você vai prometer para o seu cliente é ganhar tempo, você tem que ganhar tempo para o seu cliente. Você não vai prometer o êxito da ação. Olha, você vai perder, mas eu vou te dar um tempo para você conseguir resolver. Então tem que alinhar essa expectativa. Você não pode frustrar o seu cliente nessa expectativa dele. Eu concordo com tudo que você falou. Acho muito importante a gente ter essa visão como empresa, apesar de nos estruturarmos como empresa e provermos esse serviço como empresa. Mas eu também entendo que lidar com pessoas não é fácil. E é isso que o advogado, na minha visão, tem que refletir. É uma profissão que você lida com gente o tempo todo. Então, será que o profissional está preparado para lidar com gente? Será que essa abordagem está sendo feita de uma forma proveitosa, de uma forma correta, adequada? Porque o que eu observo, eu tenho 12 anos de advocacia, vou para 13 agora. E o que eu observo é que, naturalmente, o cliente ele vai se comportar com esse serviço. Quando ele contrata o serviço, ele vai se comportar como ele se comporta na vida dele. Ele não vai ser uma pessoa diferente. Então, se é uma pessoa conflituosa, ele tende a se relacionar com você de uma forma conflituosa. Se é uma pessoa ansiosa, ele tende a buscar a informação de uma forma muito ansiosa. Por isso que é importante também, até para essa relação cliente-advogado, não ser desgastante, não ser algo ruim, uma experiência ruim para ambas as partes, vendo o cliente de uma forma, vou dizer até mercantilista, para que haja uma fidelização. É importante que tenha uma relação harmoniosa na medida do possível, porque o seu cliente não é o seu inimigo. Mas é importante também o cliente entender que você, como profissional, tem que ser respeitado, que você advoga para outras pessoas, que ele não é o seu único cliente, a não ser que tenha um contrato de exclusividade. Então, assim, o cliente também entender, e isso é importante fazer numa consulta inicial, que se ele mandar mensagem final de semana, talvez ele seja cobrado por isso, com a resposta da dúvida dele. Ou talvez ele não vai ter essa resposta no final de semana. E isso não torna o advogado um advogado ruim ou um serviço falho. Ele que está criando uma expectativa que ele criou e talvez o advogado não tenha nem, vou dizer, dado essa informação para ele. Talvez ele ache que é justo ele ter uma resposta no sábado. E eu aqui não entro no mérito se é adequado ou não. Eu entendo que o profissional vai dizer se é adequado ou não. Se talvez para ele sábado seja um dia que ele trabalhe, segunda não. Ou segunda, geralmente, ele faz serviço externo para ele não ter problema respondendo sábado. Mas sabe qual é a dica que eu dou? Faz um guia do cliente. Como é que funciona a guia do cliente? Você mostra para o cliente quais são todos os meios de comunicação, horários de comunicação. No seu contrato, você deixa claro que se ele te procurar depois das 18 ao final de semana, será cobrado um valor adicional pela consulta. Tudo isso. Por isso que eu falo de alinhar a expectativa. A partir do momento que você é claro com o seu cliente sobre a sua forma de atendimento, olha, eu não tenho problema nenhum em te atender depois das 18. Eu posso atender, mas o meu valor é outro, o valor da minha consulta é outro. Você quer meu atendimento no final de semana? Não tem problema, mas tem o custo do final de semana. Isso se você estiver disposto a atender final de semana. Dependendo da sua área de atuação, não tem nenhuma necessidade. O cliente pode esperar até segunda-feira tranquilamente. Você não precisa tirar ele da prisão, não tem nenhuma emergência. Então, assim, dependendo da sua área de atuação, não tem o porquê você nem levantar a hipótese. Então, você coloca, você faz aquele guia do cliente. Aí, se ele fala assim, mas olha,
tem ali, ó, os canais. Pelo WhatsApp, sempre tem um WhatsApp Business, né? Não dê o seu WhatsApp pessoal. Então, você começa ali, por exemplo, no WhatsApp Business, você pode configurar. Você coloca o horário. Se a pessoa te mandou uma mensagem fora do horário, você já configura para automaticamente falar assim, olha, estamos fora do horário de expediente. Assim que retornar ao horário de expediente, a gente dará o retorno. Então, ele já tem ali aquela expectativa que a resposta só será dada no dia seguinte. Uhum, A não perfeito. ser que seja um caso emergencial e fala, não, eu quero ser atendido na emergência. Então já sabe exatamente qual que é o valor que isso vai custar. Ele sabe que Sim, sua hora é mais cara. Então faz um guia do perfeito, cliente. Envia para perfeito. ele. Fechou um contrato? Junto com o contrato tá ali. Toda a forma de comunicação. Olha, é por e-mail, pelo WhatsApp. Aí ele já fala ali para você qual é a periodicidade que ele quer receber informação do processo. É, Entendeu? Então é questão de organização. essa não vai sair. Essa informação periódica com que o cliente quer receber do processo, essas informações, eu acho isso muito salutar. Mas eu acho que é importante também verificar qual é a realidade de cada nicho. Por exemplo, uma pergunta que eu vejo que alguns advogados não gostam muito, mas eu entendo o cliente querer saber quando ele pergunta assim, doutora, quanto tempo vai durar o meu processo? Sabe qual é a resposta que eu dou para ele? Eu atuo na área trabalhista. Eu falo o seguinte, olha, um processo trabalhista, um processo regular, um processo em que tudo acontece como deve acontecer, em que as expectativas se transformam em realidade, dura em média 3 anos. Não significa que o seu vai durar 3 anos, porque pode ser que nós façamos um acordo na primeira audiência, pode ser que façamos um acordo na segunda audiência, pode ser que a empresa, no caso do reclamante, leve o processo para o TST e isso gere mais um ano de processo. Mas, em média, dura 3 anos um processo em que tudo acontece como deveria acontecer. Porque existem situações que estão fora do nosso controle. E essas situações que estão fora do nosso controle, elas podem agregar ao processo mais meses ou anos. Mas eu acho Exatamente. interessante para o cliente ter pelo menos essa ideia do o que é o processo, o que eu espero disso. A maioria dos clientes, eles principalmente na área trabalhista, muitas vezes você é pessoas muito humildes, aquele ambiente da justiça já é um ambiente mais agressivo. É um ambiente que só para falar para o juiz já deixa eles constrangidos ou eles não sabem como se portar ali. Não é muito natural isso. É o que eu falo, a minha realidade não é a sua. Então, eu realmente, no Tem que primeiro ter atendimento, empatia. tem que ter empatia. É importante, eu entendo que o primeiro atendimento, ele é muito importante. Para você explicar o que a pessoa vai esperar do processo, o que pode acontecer, um tempo médio, ainda que uma expectativa de tempo médio, ou até para ela saber se é o caso de fazer um acordo na primeira audiência. Porque ela pode pensar, poxa, daqui a 3 anos, não, eu tenho um planejamento. Nossa, eu preciso tanto desse dinheiro, ia fazer tanta falta, né? Eu vou fazer esse acordo, porque Exatamente. se eu for esperar esses 3 anos, eu gosto, assim, sempre de jogar um pouco para cima, né? Tem que jogar um pouco para cima, um prazo maior. E até na hora de fazer a precificação de honorários advocatícios, Uhum, assim, o advogado não tem muito hábito de fazer esse cálculo na hora de precificar, uhum. né? Então, ele não calcula ali quanto tempo ele vai levar. Às vezes, uma ação tributária, por exemplo, que o prazo médio é de 5 anos. Então, ele faz uma cobrança ali de honorários iniciais e depois no êxito, mas quando ele vai olhar, no frigir dos ovos, o tanto que ele vai trabalhar para o tanto que ele cobrou é muito aquém. Aí ele começa a deixar um pouco de lado aquela ação, Uhum. assim, justamente porque não fez essa precificação adequada, Nossa, o que né? você falou é perfeito, porque realmente eu vejo isso acontecer. O profissional ele acaba não Muito. cobrando adequadamente, e aí o que acontece? Ah, é aquele processo, começa a incomodar, porque ele pensa, poxa, mas eu não estou ganhando para aquilo, e aí não é Ou legal. então, quando cobrou só o honorário inicial, né? Cobrou só o honorário inicial, não tem mais nada. Só que o processo já está rodando há uns 3, 4, 5 anos. O advogado não tem fôlego mais para Exato, trabalhar naquela ação, porque ele não vai ver vantagem nenhuma. Ele esquece que o exatamente. problema foi dele, ele que precificou errado. Exatamente. Mas você sabe que uma questão interessante, que quando você também orienta o cliente com algumas questões, o cliente começa a também ter empatia com o profissional. E eu acho isso importante até para a relação ser harmoniosa. Às vezes o cliente fala assim, poxa, mas eu tive um processo trabalhista com uma outra advogada e eu paguei não sei quanto para ela. Poxa, um valor super alto. Eu pergunto assim, mas quanto tempo demorou o seu processo?
Ah, demorou 5 anos. Eu falo, pois é, você consegue ficar 1 mês sem salário? Ah, doutora, não. 2 meses? Não. E 3 meses? Nem pensar. Eu falo, e a profissional ficou 5 anos? Você conseguiria trabalhar 5 anos sem receber? Como é que você pagaria suas contas? Como é que você pagaria o colégio dos seus filhos? Como é que você pagaria o mercado? Então, é isso que o profissional faz para poder receber no momento futuro, para possibilitar que você entre com a demanda, para possibilitar o curso da demanda, mas ele vai ter que receber compatível com o período todo que ele trabalhou. Tem muito advogado cobrando honorário de manutenção, que é uma mensalidade. Uhum. Para poder. Exatamente. Então, tem o honorário de manutenção ali, que é uma pequena, ou então eles falam que, na verdade, como viram com maus olhos, né? Esse honorário de manutenção fala que são honorários iniciais parcelados. Então, tem o valor agregado mensalmente nos honorários iniciais parcelados. Uhum, uma boa. O doutor Samuel falou assim: eu apresento o WhatsApp e atendo em qualquer hora, inclusive finais de semana, porém sempre avalio a importância do pedido de informação e atendo de acordo com a minha disponibilidade. Sim, e cada profissional vai avaliar se é o caso de atender, se não é, se vai cobrar, o quanto vai cobrar. Então, enfim, cada profissional Fica muito a seu critério, assim, Samuel, se você quer ter essa disponibilidade absoluta. E você tem que verificar também o tipo de cliente que você tem. Então, tem alguns clientes que eles não querem saber o que você está fazendo. Às vezes está numa reunião de família, em algum momento íntimo seu, e o cliente está ali perturbando. A partir do momento que você abre a porta para isso, você tem que estar disposto a responder o cliente de uma maneira adequada. Aí não adianta achar ruim, porque você deu essa liberdade para o seu cliente. Ou então, a qualquer momento, querer cortar isso do zero, porque o seu cliente já foi doutrinado a tentar contato com você a qualquer momento, né? Então, dependendo da área de atuação, ok. Você atende, por exemplo, na área penal, não tem como você não estar disponível, né? Então, a qualquer momento, um cliente pode precisar. Mas em outras áreas do direito, eu não vejo essa necessidade. E às vezes o cliente também é um pouco mais assim, afoito, ele é natural, são pessoas como nós somos, e naturalmente nessa relação é o aspecto comportamental, como você mesmo disse. Então, às vezes, liga 15 vezes para o advogado, 20 vezes, e a gente realmente não tem como estar disponível a qualquer momento. Então, e tem o cliente que ele se comunica melhor por mensagem, como você falou, WhatsApp. Eu sou muito de WhatsApp, então eu acabo fazendo muita coisa por ali, respondendo, recebendo documento. Agora, tem clientes que não gostam, só quer falar por ligação. E aí, para falar por ligação, realmente você tem que agendar um horário, como se fosse uma reunião. Porque nós podemos estar numa audiência virtual, podemos estar numa reunião presencial, uma diligência externa. Não tem como atender a qualquer momento. E as pessoas às vezes não tem muito esse filtro, Tainá. Por quê? A pessoa acorda muito cedo, às vezes, né? Acorda 5h30 da manhã. Nossa, eu lembrei, tive um insight aqui, eu tenho que conversar com o meu advogado sobre isso. Aí vai lá e manda mensagem. Você não faz formal, é porque é o horário da pessoa, é verdade. Eu tenho uma cliente minha que é muito engraçada, porque eu também acordo muito cedo. Eu tenho uma cliente minha que a gente comunica muito esse horário. Porque ela sabe que eu acordo, ela tá acordada também. Ela, nossa, Marcela, eu lembrei disso e tal, tal, tal. Então, não, ok, vamos conversar sobre isso. Porque é um horário que nós duas sabemos que estamos. Sim. Mas aí a pessoa me mandar mensagem à noite, por exemplo, eu nunca respondo. Eu respondo no outro dia. Eu falei assim, olha, aqui eu já tô no meu momento família, já me desliguei do trabalho, não tem essa urgência, meu trabalho não tem essa necessidade, então no dia seguinte eu respondo. E cada profissional entender realmente o seu horário de maior produtividade, o horário que ele vai se comunicar com o cliente. Bom, pessoal, vou parar um pouquinho aqui. Vou lançar de novo as regras do concurso do livro. Não é bem sorteio, vou botar aqui como um concurso, a premiação. O livro é de coautoria da Marcela, é o Manual de Gestão para Advogados, lançado pela editora Juruá. E quem não for sorteado, digamos, premiado, acessa o site da editora e compre esse livro, porque realmente é muito bom. Todos nós precisamos, seja o autônomo, seja as pequenas bancas, as médias. É muito importante, como a Marcela falou, se ver como empresa e ser uma unidade produtiva organizada, independentemente do tamanho que seja. E você sabe que a gente está falando tanta coisa interessante e a gente passou já por esse assunto, mas eu me lembrei agora, quando você falava dos erros, dos grandes erros dos advogados, dos maiores, algo que eu vejo muito e que eu considero um erro, não sei como você pensa, é misturar o financeiro do escritório com o financeiro do profissional.
né? Pessoal com profissional, exatamente. E fazer retiradas, tem que ser totalmente separado, até para você ter controle. Muitos escritórios Sim. de advocacia, quando eu vou fazer consultoria, Tainá, eles não fazem a menor ideia de qual o lucro que o escritório dele tem, justamente por conta Sim. dessa confusão. É dinheiro que entra, aí já paga o aluguel da casa, paga isso, paga aquilo, e não Aham. tem um controle do Uhum. financeiro. Então não sabe se a precificação está adequada ou se não está, se está tendo lucro. Às vezes tem escritório que só está pagando despesa e o advogado nem Aham. sabe. Sim. Então, para mim também é um erro crucial, assim. Essa questão da precificação eu acho um tema muito necessário. Não acho que é fácil, é complicado. A tabela da OAB que estabelece honorários mínimos, ela acaba sendo um norte para gente. É muito importante. Contudo, algumas ações ali, eu entendo que os valores, por experiência mesmo de atuar, eu vejo que alguns valores não entendo que são muito compatíveis. Uns são maiores, você não tem necessidade de cobrar tanto, outros não estão aquém. Então, o profissional vai vendo ali o custo que ele tem de acompanhar aquela demanda, o custo do escritório, para poder precificar. Mas não deixa de ser o norte, ali realmente, como diz a tabela, é o mínimo que nós podemos cobrar, até para ter uma concorrência leal entre os players, digamos assim, do mercado, né? Mas É. realmente. Essa questão é mais complicada, assim, um pouco, Tainá, porque o advogado ele não para pensar em quanto tempo o processo vai durar na hora de precificar. Aí, dependendo do seu perfil de cliente ideal, você não vai cobrar honorários iniciais, por exemplo. No previdenciário, a gente vê muito isso, trabalhista, a gente ainda vê bastante isso também, né? Que é mais contratação pelo êxito. Então, assim, quanto que você suporta trabalhar só pelo êxito, né? Qual que é o seu fluxo de caixa, a quantidade de contratos que você vai precisar mensalmente, perto dos contratos, dos processos que já estão acabando, né? Que já estão em fase de execução para você poder receber algum êxito sobre aquela demanda. Então, você tem que ter esse controle. Você tem que fazer esse planejamento, tem que saber quanto de cliente está entrando, quanto de cliente está saindo, para você conseguir se Perfeito. estabelecer. Os clientes que não retornam, né? Que não estão sendo fidelizados e o porquê que isso está acontecendo. Isso é muito importante. Porque realmente Sim. a advocacia é um trabalho que requer fidúcia. Então, se você não está fidelizando esses clientes, ou se não está retornando indicação desses clientes, tem alguma coisa, algo que tem que ser avaliado. A doutora Rosânia colocou assim: aqui sou eu que mando mensagens para os clientes às 5 da manhã. É isso aí, doutora Rosânia. A gente acorda cedo, né? E eu acabei não falando das regras. Falei do livro, não falei das regras. Pessoal, faz um print da live, marca o perfil do Juridicano na rede, marca o perfil da Marcela, aí publica, pode ser nos stories ou no feed, marcando a gente, colocando uma frase bem legal, bem criativa. A melhor frase vai ganhar um livro do Manual de Gestão. Maravilhoso, né? E quem não ganhar, Exatamente. corre lá para... Independente do local, eu vou mandar pelo correio, tá, pessoal? Não se preocupem. Tá aí Maravilha. na hora, daqui a pouco o Instagram vai derrubar nossa live, Olha viu? só, eu fiquei sabendo que a gente pode falar até eu não sei, eu ouvi dizer que é 1h30, outros dizem que é 4 horas. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais de 1 hora. Se você topar, a gente. Porque só tem mais Não, umas. por mim a gente pode seguir. Das outras lives que eu fiz, quando vai chegando assim, 1 hora, o Instagram avisa, aí ele corta. Ó, a gente tá com Ele 58 derruba. minutos. Aí Vamos ele derruba, arriscar. mas vamos tentar, vamos arriscar. Tentarosamente. Advogada não tem esse medo, né? A gente vai, cara. Então vamos lá, vamos tentar, que a gente já tá acabando. Então, a gente já conversou sobre o maior fator de perda de clientes. Realmente isso é muito importante, porque eu diria que, não sei, talvez, vou arriscar aqui o percentual. 90% dos meus clientes vêm de indicação, independentemente do porte. E é Isso quer dizer interessante. que seu atendimento é bom. Se o atendimento fosse ruim, isso não aconteceria. E normalmente se perde cliente por falta de atendimento, por atendimento ruim. Uhum. Falta de feedback, né? Como você falou, de reportar o que está acontecendo. E sabe o que mais me dá assim, felicidade? Quando eu vejo um cliente que é muito humilde e ele recebe um valor no processo e ele me paga e ele fala assim: doutora, obrigada por tudo. Doutora, eu pago com. Porque isso me dá uma felicidade. Porque, lógico, para todos o dinheiro é importante, todos nós temos conta, mas para ele, aquele valor, muitas vezes, é o pagamento Faz de uma muita causa. diferença. Faz muita Faz muita diferença. diferença. Então, isso não tem É. preço, poder ajudar as pessoas, entender que a advocacia é sim um instrumento de auxílio para as pessoas. Lógico, é a nossa profissão, ninguém está falando aqui que vamos só fazer pro bono, não é isso.
não é pro bono, não é voluntariado, nada disso, mas é entender que o nosso trabalho é um instrumento de ajuda para as pessoas, muda a vida das pessoas, Exatamente. né? Muda. Faz toda a Transforma. É o processo da vida. Se não tivesse você ali para realizar aquela ação da forma com que foi feita, ele poderia